noite, amigos. É mais uma quinta-feira que a gente recebe a cada um, agradecendo a oportunidade que essa casa nos dá. A gente dá as boas-vindas a todos. Apesar de ver os rostos todos conhecidos, amigos, nós temos aqueles avisos habituais a dar. Então, nós vamos relembrar que os banheiros só estão funcionando os da parte superior, se alguém precisar ir até lá. Pedimos encarecidamente que desliguem os celulares, que evitem circular pelo auditório, porque isso atrapalha o palestrante, isso tira a atenção, inclusive dos próprios ouvintes, né? Então, por favor, que evitem qualquer circulação e evitar recostar no corpo do companheiro, evitar buscar ficar numa postura ereta na cadeira. É isso que a gente pede para que a gente possa bem aproveitar essa noite. Nessa noite nós temos a alegria de receber o nosso amigo Max, da Federação Espírita Brasileira. Ele vai nos falar sobre o sentido da vida e assim eu os convido para a nossa prece de abertura. Maria, Mãe amada, essa casa que nos acolhe, que nos recebe a cada semana, é o nosso porto seguro. E aqui, Senhora, nós encontramos a paz, a segurança do seu amor a nos envolver. E nesta noite fria, nós agradecemos a presença de cada um aqui, e principalmente do nosso amigo Max, que ele possa ser envolvido por seus mentores para realizar uma bela palestra e que todos nós estejamos bastante atentos para ouvir a orientação que vem do alto. Pedindo a tua permissão, Senhora, para iniciar os nossos trabalhos, nós te entregamos a noite de hoje, dando graças a Deus. Bem, meu amigo, uma boa palestra, que Deus o abençoe. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi da humilde Galileia permaneça em nossos corações hoje e sempre. Se nós indagássemos a cada um dos 7 bilhões e 300 milhões de habitantes desse planeta qual o sentido da vida, nós iríamos encontrar respostas diversas, segundo a realidade evolutiva de cada um, segundo o posicionamento na condição atual da encarnação, segundo as suas formações, os seus preconceitos, segundo os seus interesses. Enfim, a resposta irá variar absolutamente de maneira gritante. E nós vamos perceber, com a doutrina espírita, que o sentido da vida muda, desde a nossa origem até o momento do nosso encontro com o Pai Celestial. E é disso que nós queremos falar, do momento em que nós chegaremos ao verdadeiro sentido da vida, que nós então, compreendendo, poderemos seguir com segurança. E é André Luiz que nos propõe, através da fala do benfeitor no livro Domínios da Mediunidade, que aproxima-se o homem terreno da era do Espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria, as duas asas que nós necessitamos para poder acessar os pórticos da espiritualidade. Mas nós queremos destacar hoje aquilo que será compreendido ao nosso final da nossa exposição, o que é o sentido da vida. O sentido da vida está todo ele atrelado ao amor. E é por isso que nós vamos falar um pouco desse tema e construir de forma lógica, como é essa doutrina, a nossa compreensão do sentido da vida de modo essencial. Lá no livro segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um espírito de nome Lázaro, que no seu capítulo 11, item 8, irá dizer: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. E nós perguntamos: por que, Lázaro? Por que, meu filho? Esse é o sentimento por excelência. Então, com Lázaro nós aprendemos que amor é um sentimento, mas não é um sentimento qualquer, é o sentimento por excelência. Nós vamos verificar ao longo da nossa exposição que nós transitamos do instinto, transitamos pelas sensações, paixões e transitamos pelo sentimento e vamos chegar no estágio final de nosso processo evolutivo, na sublimação do sentimento, que é esse amor que nós estamos aprendendo a exercitar em nós. Por isso existe uma lei que rege todas as outras.
Todas as leis, inclusive as físicas, as leis químicas, tudo que você pensar está sob o guarda-chuva dessa lei de amor. Essa lei que o dia que a humanidade compreender e viver, ela não mais precisará de receber qualquer cuidado de assistência médica ou coisa que o valha. Porque aí então ele se equilibrará na consciência cósmica e com a consciência cósmica ele vibrará. E nesse diapasão único não há espaço para desequilíbrios, desarmonias, não há espaço para infelicidade. O próprio Senhor Jesus disse o que Lázaro falou de maneira muito clara. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Aqui é importante observarmos que não é convite. Nós todos somos criados para amar. É mandatório. Ou nós amamos, ou nós amamos. Quando nós não amamos espontaneamente, nós somos lembrados pela amiga dor de que precisamos amar. Então a dor é aquela amiga que nos acorda para a essência de que nós somos feitos. Quando começamos a achar-nos senhores de nós mesmos, esquecendo que somos criaturas e não criadores, nós entendemos que no momento estamos nos perdendo na caminhada, fazendo as nossas vontades, os nossos caprichos e não a vontade do Pai. E é por isso que nessa hora a amiga dor vem para acordar-nos enquanto há caminho. Mas observe que a palavra de Jesus é muito forte. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É onde está simbolicamente o sentimento. Esse sentimento sublimado que é o amor. De toda a tua alma, que é a tua essência. É aquilo que é abstrato, que nós não conhecemos, que é o sensório comune, como disse Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Mas dirá ainda, de todo o teu espírito, que é a alma personalizada por um corpo espiritual, que é você, indivíduo. E de todo o teu entendimento, por onde passa o crivo da razão, aquele que te levará à sabedoria. Então veja que você tem que amar sobre tudo, sobre você mesmo, sobre os seus sentimentos, sobre a sua razão, sobre a sua essência. E isso é mandamento. Mas esse é o primeiro. Ele diz que aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Colocou-nos num patamar de igualdade. O próximo, quando eu consigo amá-lo, ele sou eu e ele me vê como ele também. Quando verdadeiramente nos amamos, não há um e outro. Todos somos um, todos nos vemos uns nos outros e nos alegramos com a alegria do outro e fazemos todo o esforço para diminuir a tristeza do outro. E Jesus irá dizer ainda, resumidamente, toda a lei, e os profetas que vieram antes dele se acham contidos nesses dois mandamentos. Por isso que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, disse Lázaro. Porque se você ama, você não precisa de mais nada. Você não precisa de conhecer o Evangelho, conhecer a doutrina espírita, porque você faz a essência quando você está vivendo da essência. Mas o processo não é assim. O processo é construtivo e de longa duração, é multimilenar, é uma caminhada longa. E é por isso que nós fazemos aqui, com a doutrina espírita, uma breve viagem no tempo, esse tempo que é o nosso grande educador. Ele faz com que nós apreendamos as aquisições, as experiências que a vida nos oferece. E de pouco em pouco, vamos assimilando os conteúdos que a vida nos oferta e vamos de pouco a pouco ampliando o nosso psiquismo e pouco a pouco vamos transformando instintos em sensações, sensações em sentimentos e um dia esse sentimento será sublimado na essência de nossas vidas, que é o amor. E ainda Lázaro, que de maneira brilhante, como eu nunca vi antes, até conhecer essa passagem, nos diz assim: em nossa origem, nós só temos instintos. Quando nós avançamos e nos corrompemos, nós só temos sensações. Quando nós nos instruímos e nos depuramos daquilo que foi corrompido, nós temos sentimentos. E como ele disse, o amor é o sentimento por excelência.
Então nós podemos, de uma maneira didática, construir a escada de Jacó das nossas vidas. A escada de Jacó que está lá em Gênesis, no Velho Testamento, não é algo apenas simbólico. Tem atrás do simbolismo uma profunda compreensão da lei de evolução que já naquela época os benfeitores maiores, conduzidos por Jesus, traziam, incutiam pouco a pouco nas nossas mentes daquela época, para entendermos que nós somos perfeitos, mas nós nos perfeccionamos para chegarmos a essa perfeição. E aqui nós aprendemos com Lázaro que é um processo gradativo. Quando o espírito, com E minúsculo, transita no mundo animal, ele é regido essencialmente por instintos. Os seus pensamentos que começam a nascer ainda são fragmentários, eles não concatenam ideias, eles não desenvolvem raciocínios lógicos, eles não têm ainda o que nós chamamos de decisão da questão moral. Eles decidem aquilo que é ligado à questão material. Então decidem matar, por exemplo, um leão, decide matar uma presa e ele leva em conta o que o instinto determina e os seus movimentos são todos materiais. Mas chega um momento que esse espírito com E minúsculo se individualiza, ele torna-se consciente de si. É como aquela imagem que ele se olha na água e se reconhece ali como um ser. Ele se sente parte de um todo naquele momento. É quando então começa a crescer em nós o movimento da inteligência. Quando não mais seremos guiados por uma inteligência pronta, que é o instinto, mas teremos que desenvolver essa inteligência em nosso próprio benefício. Essa é a fase do homem primitivo, que nós todos aqui já atravessamos, onde ainda prevalece de maneira muito forte o instinto. Nessa fase nós somos muito mais próximos dos animais do que dos homens. Estamos muito mais próximos dos hominídeos do que dos homo sapiens. Mas o tempo passa, e de encarnação a encarnação, em processos multimilenários, nós vamos construindo a inteligência cada vez mais robusta e ela um dia se transformará em razão. Mas o que é razão? É nada mais do que a inteligência com responsabilidade. É aquele momento em que a criatura usa a inteligência em seu favor, mas ela pondera, ela começa a pesar, porque ela sabe, de modo ainda instintivo, de modo ainda intuitivo, de que as suas ações, as suas tomadas de decisões têm consequências. Sem que ela perceba, ela está se dando conta de uma lei que se chama lei de causa e efeito. E ela começa a ponderar, ao ponto de nós ouvirmos sabiamente Paulo, o apóstolo, dizer: tudo posso, mas nem tudo me convém. Ela se dá conta que detém poderes, mas esses poderes ainda não são completos, porque a decisão equivocada tem consequências dolorosas que ele terá que arcar. Ele percebe de maneira ainda não articulada em raciocínios muito claros de que ele pode semear, mas ele será obrigado a colher. E assim, de pouco em pouco, ele vai se amadurecendo e ele vai, sob o gante das sensações, sob a provocação das sensações, sob a busca, às vezes frenética, às vezes fascinado por satisfazer os desejos sensoriais, ele se entrega muitas vezes a esse período que dolore, que machuca, que o faz sofrer, mas que o faz aprender quando não obedece à lei da consciência. Passa o tempo, a razão já está robusta e ele não mais se dá conta de que a vida era como antes. Aquilo que antes o atraía, buscar sensações, satisfazer prazeres sensoriais, já não mais o motiva. E ele começa a perceber um vazio dentro de si que ele não conseguia ainda perceber, porque se julgava de uma maneira equivocada, preenchido pelas sensações. Mas a sensação, satisfazer a sensação é como beber um copo d'água. Logo depois você terá que beber de novo, porque ela não dessedenta de uma maneira definitiva. E aí ele começa a perceber que a sede de que o anseio íntimo lhe impõe é mais profunda do que a mera busca de sensações. E ele começa a ouvir de uma água viva que um mestre de uma vez falou neste planeta. E ele começa a buscar essa água que dessedenta, que traz paz, que uma vez bebida,
ele não precisará beber de novo. E então ele vai transitar nesse estágio de construção dos sentimentos. O seu júbilo, e não é mais prazer, porque prazer é sensorial, júbilo é do espírito. O seu júbilo é fazer felicidade no outro, porque ele experimenta a felicidade em si, reciprocamente, de forma natural. E ele começa a caminhar numa direção em que no mundo de hoje, esse mundo de expiações e provas, ele é visto ainda como alguém diferente. Ele é considerado alguém que não está transitando dentro do padrão, do modelo. Ele é um peregrino que o mundo ainda não compreende. São assim os ícones do bem, peregrinos, são diferentes, porque já não fazem mais a sua própria vontade, mas procuram fazer a vontade do Pai, tanto aqui na terra quanto no mundo espiritual. Mas essa viagem pode ser olhada um pouquinho mais de perto, para que entendamos o mecanismo divino de construção do psiquismo humano. Nós vamos perceber que nesse estágio aqui, em que predominam os instintos, nós vamos ficar um tempo grande, mas um tempo necessário. Depois mais um tempo grande na busca das sensações, mais um tempo necessário. E por fim, um tempo grande na busca dos sentimentos. Essa é uma viagem que a maior parte de nós, se não parar para olhar, junto com Lázaro, como Lázaro nos incutiu aqui hoje, nós não vamos perceber que é uma viagem que vai do instinto ao sentimento. Uma viagem que nós saímos da animalidade para a humanidade. Uma viagem em que nós saímos no instinto de uma consciência embrionária para nas sensações, uma consciência em despertamento ainda se fazendo. E depois uma consciência desperta, definitivamente, sabendo o que faz, sabendo de onde vem, para onde vai, sabendo que o bem é a única razão que lhe motiva para viver. Esses estágios todos faz com que a criatura se espiritualize. A cada passagem, a cada nova aquisição, a cada nova experiência, um pouquinho de espiritualização vai se construindo nele. Até um dia ele está espiritualizado, que é o fim de nosso propósito aqui na Terra. Mas vamos olhar um pouco mais de perto. Lázaro diz que nós não temos só instintos na nossa origem. Ora, instinto, nós aprendemos na doutrina espírita, que é uma inteligência sem raciocínio. Eu não sei se vocês já observaram, mas se você observar uma casa de João de Barro, há 30 anos atrás, há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, é a mesma casa de João de Barro. Ele não erra, é sempre do mesmo jeito. E você vê que obedece os padrões dos ventos, obedece a localização, e tudo aquilo funciona perfeitamente. O instinto, disse Kardec, é uma espécie de inteligência automatizada. Por isso, certa ocasião, tinha uma mocinha entrevistando Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, e ela estava toda, assim, vamos dizer assim, entusiasmada de estar ali de frente do Chico, que ela tanto amava, que ela tanto admirava, e ela começou a endeusá-lo. E o Chico, minha filha, não faz isso não, olha, tira o Fran para você ver o que sobra, fica só o cisco, não vale nada. E ela continuou endeusando. Minha filha, eu não passo de um verme. E aí ele ouviu na acústica da alma dele o Emmanuel falando, não insulte o verme. O Chico falou, minha filha, desculpa, eu não passo de um subverme. Aí a gente ri, né? Porque é engraçado. Olha, gente, mas se tem uma coisa que eu aprendi com esse tal de seu Emmanuel, é que ele não fala nada que não tenha razões profundas. Como assim não insulte o verme? Sabe por que ele quis dizer? O verme não erra. O Chico Xavier, como qualquer um de nós, tem livre arbítrio moral. Ele pode escolher. E todo mundo que pode escolher, pode errar. O verme não pode escolher. O João de Barro não pode escolher. O instinto não escolhe. É uma inteligência pronta que o Pai proporcionou para cada um que passa por esse estágio. Portanto, insultar o verme, por quê? Porque o verme faz a vontade do Pai, assim na terra como no céu, mas ele não tem mérito, porque ele faz de forma automatizada. Nós teremos que fazer a vontade do Pai aqui na terra como no céu, por mérito, por sabermos fazer com que a vontade do Pai se sobreponha à vontade da criatura
E de tal forma chegue um momento das nossas vidas que a mesma vontade é uma só. E aí então a criatura tem o mérito de ter sido ela que fez a vontade do Pai por moto próprio e não porque estava automatizada. Então aqui nesse estágio nós compreendemos com Jesus que aquele amor a si mesmo que nós vamos ter pelo próximo está embrionário. E nós precisamos construir em nós alguma coisa para poder doar. Como eu posso dar o que eu não tenho? Então é necessário que as aquisições se façam primeiro na criatura, para que ela compartilhe com a criatura que com ela convive. Então nesse estágio a criatura vive para si. Se você olhar o passado, você vai achar que às vezes os nossos ancestrais eram cruéis, mas a crueldade vem depois. Eles eram aqueles que buscavam sobreviver, matavam para sobreviver. Com o tempo, quando a inteligência foi começando a ser desenvolvida, a crueldade começou a aparecer, mas a crueldade não é natural do período instintivo. A crueldade é um desenvolvimento humano e não um desenvolvimento da criatura em si. Consciência embrionária. Se nós olharmos essa imagem, que é uma imagem que nós usamos em aulas de paleontologia, porque lecionamos essa disciplina, essa imagem mostra o processo evolutivo aqui construído a partir de fósseis. E nós vamos perceber que o primeiro ser que aparece aqui ainda não é um ser que vai ser humano, é ainda um tronco que começa a desenvolver para o caminho do Homo. Ele ainda é um hominídeo, um Australopithecus. Mas depois nós já começamos a ter características que nos darão o ensejo do nosso processo de humanização. Observem na mão dele que já há uma ferramenta, um sílex, que ele lascou, bem primitivo, mas que lhe serve de sobrevivência. Um pouco mais adiante no processo evolutivo, a ferramenta evolui e ele tem um tacape primitivo na sua mão, mas ainda se mostra nu, ainda não se veste, ainda não tem as suas proteções contra as intempéries. Aqui é o processo da consciência se desabrochando pouco a pouco, muito lentamente. E aí a gente entende por que lá na Gênese, no capítulo 2, está escrito assim: ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Observem crianças, elas não se envergonham de estarem nu. Não é por acaso que Jesus diz que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a crianças. Ou seja, tem a pureza, não tem maldade. É aquela ingenuidade que a gente coloca entre aspas aqui, porque a pureza verdadeira não é ingênua, ela faz de forma consciente. Mas a criança é ingênua. E aqui nós estamos vendo exatamente o que aconteceu aqui na história da humanidade, relatado nesse código de símbolos que nós estamos aprendendo, segundo Emmanuel, a decodificar, que é o Velho Testamento. Mas aí começa a desenvolver um novo estágio na humanidade. Aparecem as paixões, que motivam-nos a aquisições, a realizações, mas que podem ser perigosas se não governadas. Por isso que Lázaro disse que quanto mais vamos avançando na escala da nossa evolução, nós vamos nos corrompendo, porque não como João de Barro, como verme, fazemos mais só a vontade do Pai, porque já temos escolhas. E aí vamos começar a dar vazão a escolhas que satisfaçam a nossa intimidade e não ao coletivo da obra do Senhor. E isso é natural que seja assim. O que não é natural é que nós permaneçamos assim, conscientes. Quando estamos fazendo isso, é o processo natural de aprender por erros e acertos. Ninguém saberá que a rocha é dura ou que a água é mole se não colocar a mão. Ninguém saberá que o vermelho é o vermelho e o verde é o verde se não os ver. Ninguém saberá que o bem é o bem, o mal e o mal se não os experimentar. O problema é ficar com o mal quando já se sabe que tem que permanecer com o bem. Esse é o problema. E é por isso que nesse estágio, a corrupção a que nós mesmos nos impomos tem muito do nosso movimento egoístico, do nosso egocentrar-nos. E esse movimento passa a nos ser caro do ponto de vista de ter que nos harmonizar com a consciência cósmica. Aqui a inteligência começa a proporcionar sensações, paixões. Comer aquela carne como os animais comiam diretamente, sem tratá-la, não faz mais nenhum sentido.
aprendemos com o fogo a cozinhá-la, descobrimos os sacepipes, os temperos e conseguimos torná-la mais apetitável, conseguimos torná-la mais adequada e mais palatável e às vezes muito mais gostosa. E aí passamos a comer muito mais do que precisávamos, porque passamos a ter a inteligência fomentando em nós aquilo que se chama satisfação sensorial. E lá, em o Velho Testamento, de novo, nós vemos esse estágio que a humanidade atravessou ali registrado. Então, abriram-se os olhos dos dois, o homem e a mulher, e perceberam, se deram conta, caíram em si, ou seja, despertaram, que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. O pudor, no sentido da palavra que apareceu, que antes eles não tinham, porque agora sabem o que fazem, sabem quem são, sabem por que estão aqui. A consciência aqui está no processo franco de desabrochamento. E essas paixões humanas que estimulam as satisfações das sensações, elas surgem de maneira muito apropriada e necessária para que o mérito seja da criatura, que o mérito seja nosso. Disseram os Espíritos da questão 191A de O Livro dos Espíritos: as paixões são sinal de atividade e de consciência do eu, da nossa essência. Por quê? Porque na alma primitiva, aquela que nós vimos no estágio anterior, a inteligência e a vida se acham em estado de germe, de semente, ainda não estão desabrochados, são latentes. Portanto, a consciência do amor a si mesmo vai se elaborando pouco a pouco. E aquele estágio que nós vimos é uma alma primitiva, A com A minúsculo, espírito com E minúsculo. À medida que ele vai avançando no desenvolvimento da inteligência, veja que aquele já começa a ter uma vestimenta. Mais adiante, aparece com roupas bem adequadas. Eu diria que se a gente olhar aí alguns shoppings, nós encontraremos algumas pessoas parecidas com ele aí andando entre nós. Esse homem só tem 12.000 anos. Ele foi encontrado lá nos Alpes suíços, se não me falha a memória. Alpes europeus eu tenho certeza. E ele foi encontrado muito bem preservado e está aqui reconstituído. Só tem 2.000 anos, isso é muito pouco tempo na história evolutiva do nosso planeta. Ele não está muito distante entre nós. Então vejamos aqui, claro, evidente, desenvolvimento da inteligência inquestionável. Aqui nós vamos vendo a consciência do eu se elaborando. Nós vamos vendo a viagem do instinto rumo ao sentimento se fazendo de maneira determinante. Mas, atenção, porque os Espíritos nos advertiram. Atenção, porque as paixões são como um corcel, um cavalo selvagem, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que se passe a governar. Não tem nenhum problema ter dinheiro, não tem nenhum problema ter poder, não tem nenhum problema gostar de comer, não tem nenhum problema em satisfazer as suas sensações. O problema são os excessos. O problema é quando nós temos o dinheiro só para nós, esquecendo de que uma coletividade que está em situação de franca carência precisa de nós, e nós nos anichamos em nossa própria realidade, julgando-nos detentores daquele dinheiro como se dele fôssemos detentor de fato. Ah, mas eu trabalhei para conquistar. Sim, eu vejo muita gente inteligente que trabalha e não conquista. Por que conquistou? Porque foi permitido pelo Pai. E é por isso que a prova da riqueza é uma prova muito difícil, porque ela induz a criatura a buscar satisfazer sensações. E quando ela governa, a criatura só se dá conta de que foi perdida na encarnação quando chega do lado de lá. E aí haverá prantos e ranger de dentes. Prantos porque chorará pela oportunidade perdida, e ranger de dentes porque irá ficar com muita raiva de si mesma por não ter sabido utilizar o recurso, por ter sido um administrador infiel. E é por isso que qualquer um desses bens que nos é concedido, eles têm que ter utilidade em primeira mão, não só para quem os detém, mas para toda a coletividade que dele, de alguma forma, deve se beneficiar. Então o problema não é ter coisas, é o ser nas coisas que se tem, é fazer o compartilhar daquilo que foi concedido pela glória do nosso Pai.
Aqui o mérito evolutivo, portanto, é o governo da vontade. É eu saber dizer não, ou eu saber dizer sim, como disse Jesus, seja sim, sim, ou não, não, porque tudo que vem fora disso vem do mal. E é por isso que nós temos que aprender a governar a vontade. Comer, por exemplo, tem coisas gostosas, eu não sei vocês, mas chocolate para mim é aquele caminho da perdição. Ou trenzinho bom que eles inventaram, gente, eu não sei para quê. Mas comer 1, 2, 3 chocolates, está tudo bem, mas comer 33, tenha piedade, né, gente? Então não é problema comer, é comer 3 e está com vontade de comer o quarto, dizer, não, filhinho, você não vai mandar em mim, quem manda em você sou eu. Aí quando você come 33, você manda em mim, de fato. Esse é o ponto. Isso é uma coisa básica, simples, mas pensa uma droga. Lícita ou ilícita, quando ela te governa, o que ela faz com você? Te joga na lama. Acaba com a sua dignidade, coloca você em situações vexamatórias, que ninguém se imaginaria em sã consciência se colocar. O governo passa a ser desse campo sensorial e não da criatura, do espírito. Por isso Jesus nos orientou, vigiai, para você perceber quando a tentação se aproxima, e orai, para se fortalecer para vencê-la. E aí sim, não entrar em ressonância com ela, não entrar em tentação. Pergunta curiosa de Allan Kardec, mas extremamente elucidatória para nós. Com que fim Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Por exemplo, o chocolate, por que esse trem não é insonso, né? A gente come e não faz vontade de comer de novo. Não, o trem é gostoso, a gente quer comer mais. Por quê? Por que Deus fez isso? Para provocar a gente? E o pior é que era o que eles responderam. Para instigar, isso mesmo, para instigar o homem, a pessoa, ao cumprimento de sua missão. Você não é ser humano encarnado, você é espírito num corpo de carne. É muito diferente. E para experimentá-lo, por isso que é prova, vigiai, por meio da tentação. Por meio da tentação. Qual é a função das tentações ou das paixões? Estimular e colocar você em prova, tentar. Vença aquilo que a vida te colocou e governe a sua vontade. Pergunta ainda de Allan Kardec, sequencial. Qual o objetivo da tentação, meu Deus do céu? Eu imagino que no final tinha o meu Deus do céu que Kardec tirou depois. Resposta dos benfeitores: meu filho, desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Eu brinco com a minha esposa e eu falo isso, vocês não contem para ela, por favor, viu, gente? Nunca, vai dar problema lá em casa. Eu brinco com a minha esposa, quando a gente chegou no apartamento aqui em Brasília, tinha um apartamento assim, eu não estava acostumado com tanto guarda-roupa. Tinha um guarda-roupa para ela e tinha um guarda-roupa maiorzinho para o homem. Eu não estou acostumado com um guarda-roupa muito grande, porque eu uso tanto pouca coisa. Aí com o tempo, o guarda-roupa para ela não era suficiente. Aí, gentilmente, eu fui cedendo uma parte. Não era suficiente. Fui cedendo mais uma parte. Não era suficiente. Hoje eu estou com a última porta e do jeito que vai indo, eu acho que vou ficar com a caixinha de sapato para guardar minhas coisas. Eu fico pensando, por que ela precisa de tanta coisa? Eu não estou questionando, mas é o que ela se satisfaz. Então, cada um de nós tem ainda as suas situações que necessitam. Eu, por exemplo, esse assunto, eu já superei, pelo menos para mim não me faz mais falta, mas para ela faz. Então, cada um de nós tem os seus pontos, coisas que para ela já foram superadas, para mim é um problemão. Então, cada um de nós é uma história evolutiva própria, cada um tem os seus apegos e desapegos, as suas necessidades supérfluas e as suas necessidades essenciais. E nós vamos ter que aprender a lidar com isso, porque tudo que passa disso é excesso. Tudo que você usa a mais do que precisa, de fato, é excesso. E é isso que eles nos disseram. E resume Paulo: tudo posso, mas nem tudo me convém. Quando você toma essa decisão nesse âmbito, você desenvolveu a razão. Você é aquele que manda e não aquele que é governado. Você está em pleno movimento de despertamento. Mas antes de chegar nesse estágio de falar, está desperta a minha consciência, você às vezes cai. Ah, hoje eu não dei conta, gente, eu comi 5 chocolates. Ah, hoje eu não dei conta. Às vezes você ainda cai, mas você já começa a perceber que errou. Aí você vai, meu Deus, mas por que eu cedi de novo? E a cada queda, você vai se tornando mais forte e você vai caindo menos, até um dia não cair. E é assim que nós vamos tomando o domínio sobre nós mesmos. Chega um momento que esse estágio
que nós estamos desenvolvendo o amor a si mesmo. Nós já estamos em condição de começar a compartilhar. Não tenho todo o amor em mim mesmo pronto, mas o pouco que eu tenho eu já posso compartilhar com quem tem menos do que eu. E é isso que me faz cada vez mais consciente do meu papel, da minha missão na vida. Aqui então, consciência em despertamento é a marca desse estágio. Mas avançamos. Esse mundo, diz o Espírito Jacó no livro Voltei, está com um terço da sua humanidade caminhando para isso. 2/3 da humanidade ainda está na fase anterior. É muita gente. 67% dos 7 bilhões e 300 milhões de habitantes encarnados estão vinculados do instinto para as sensações. E apenas 1/3, 33% aproximadamente, está vinculado da razão para aquilo que se chama humanização definitiva, sentimentos. E o que disse ele? Os sentimentos são os instintos. Presta atenção nessa palavra de Lázaro. São os instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, você não erra, não porque o instinto está pronto em você e dado a você. Você não erra porque você conquistou o governo sobre si mesmo. Aí você nunca mais insultará o verme, porque você faz com consciência sobre o que faz e tem controle sobre si mesmo, governa a sua como a vida do todo. O bem nesse estágio já não é mais feito por esforço. Você já não tem que ficar cogitando, vou, não vou, vou ajudar, não vou ajudar, não, tem outro que faz. Não, você faz por impulso, como o verme faz por impulso, como o João de Barro faz por impulso instintivo. Só que o instinto aqui agora é moral e não mais material. Esse então passa a ser aquele que está pronto para sublimar o sentimento. O amor ao próximo nesse estágio é realizado por impulso. É aquela parábola do homem que ia de Jerusalém para Jericó e que caiu semiconsciente e foi socorrido por um samaritano. Esse samaritano não pensou se ele tinha doença contagiosa, se ele era um assaltante, se ele era da outra raça, se ele era da mesma raça dele. Ele não perguntou. O impulso de se ver no outro foi o que motivou descer da sua montaria e ir lá socorrer inconscientemente quanto ao que é aquele que está sendo socorrido. Não quer saber, não cogita, não reflete sobre isso, porque isso já foi superado. O bem é agir, ele age no bem, porque o bem o impulsiona e não mais ele tem que pensar, vou socorrer, não, pode ser um ladrão. Não, ele não pensa assim, ele faz. Por isso que esse estágio ainda é pontilhado neste planeta de expiações e provas. Ele está sendo construído muito lentamente, como é naturalmente o processo evolutivo. Esse estágio é quando nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje, compreendendo a vida em âmbito mais amplo e não mais numa visão reducionista de apenas uma encarnação que enxerga só um pequeno espaço, muito reduzido da vida. Quando ele compreende que a vida é um todo muito mais abrangente e que ele é parte desse todo e que se equilibra nesse todo. Ele compreende que a harmonia é feita pelo equilíbrio entre as partes e das partes com o todo. E quando ele compreende isso, ele sabe por que está aqui. E esse é o estágio em que ele começa a ter o processo depurativo. Ele sofre dores e não se rebela. Agradece a benfeitora, ele expurga, ele depura as suas mazelas a que se entregou no período anterior. Aqui, o amor ao próximo torna-se a mesma coisa do que o amor a si mesmo. Ele se vê no outro, independente de quem seja o outro. Independente de quem seja o outro. Consciência completamente desperta. Sabe de onde vem. Sabe o que tem que fazer aqui. Mas a viagem não termina aqui. A viagem ainda vai muito mais longe. Nós estamos ainda no mundo de expiações e provas. Vamos ter que atravessar o mundo de regeneração. Vamos ter que atravessar os mundos felizes. Para depois, então, sublimarmos o sentimento de forma definitiva. Porque a viagem é do amor. Sempre expresso na forma de instinto, sempre expresso na forma de sensação, sempre expresso na forma de sentimento. O amor é sempre amor.
E o que nós fazemos nessa viagem é maturar o senso moral. O que é senso moral? Moral é a regra de bem proceder, de fazer o bem pelo bem de todos, de cumprir a lei de Deus, nos ensinar os benfeitores. Portanto, quando nós maturamos esse senso, nós estamos desenvolvendo a sensibilidade de fazer o bem pelo bem de todos e cumprir a lei de Deus. E é por isso que esse estágio nós chamamos de o estágio em que o sentimento caminha para se transformar definitivamente em amor. E aí sim, o ser se torna um espírito de luz, o ser brilha a vossa luz, como disse Jesus, diante dos homens, ele glorifica o Pai na terra. A jornada do amor se completa nesse estágio em que ele nem mais precisa encarnar, porque ele já se desmaterializou completamente. E é por isso que Jesus disse, bem-aventurados, ou segundo a tradução da Bíblia de Jerusalém, felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Alguém aqui neste planeta espera ver Deus com os olhos da carne? Alguém aqui neste planeta espera ver Deus com os olhos do raciocínio? Não verão. Deus só pode ser visto com a singeleza, com a pureza do coração, o sentimento alojado na sua maior intensidade. Essa é a viagem que todos nós estamos fazendo, conscientes ou não dela. Estamos. É uma fatalidade. Fomos criados para amar e não tem como fugir disso. Por isso nós vamos fazer algumas reflexões necessárias para que intimamente nós possamos nos avaliar. A primeira pergunta: a quem devemos seguir nesta viagem? Porque ela é longínqua. E um certo mestre da Galileia disse: nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se eu quisesse me categorizar na condição de discípulo de Jesus, eu preciso ter isso aqui, ó, isso é condição. Eu preciso ter amor um pelo outro. Não consigo amar todo mundo ainda? Ok, mas já estou me esforçando para amar pelo menos aqueles que eu dou conta. E de pouco em pouco, esse amor vai crescendo, se expandindo, e um dia será o amor fraternal, como nós aprendemos. Mas nessa terra, o amor caminha com uma virtude paralela, que é a própria expressão do amor neste planeta, que ainda é chamado por alguns espíritos de vales de lágrimas. Dissera, aliás, João, o nosso querido apóstolo: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê a Deus, a quem não vê, não poderá amar. Entre você e Deus, entre eu e Deus, entre nós e Deus, tem uma ponte. E para atravessarmos essa ponte, chama-se amar o próximo. Enquanto não fizermos ao próximo o que gostaríamos que o próximo fizesse para nós sempre, não estaremos habilitados a ver a Deus. A piedade é um sentimento que nós temos que colocar em evidência em nossas vidas atualmente. E eu convido as amigas e os amigos a ver essa imagem dessa menina, dessa criança. Ele está num dos lixões que ainda existiam com muita intensidade, há pouco estão sendo substituídos por aterros sanitários, e ele estava num dos lixões de uma das cidades importantes deste país. Eu gostaria que vocês que estão vendo a imagem observem os cabelos dele, encebados. Esse menino provavelmente não toma banho há dias. Gostaria que vocês observassem a camisa que ele usa. Olha como ela é maior do que o corpinho dele, como ela está esfarrapada, surrada, provavelmente apanhada por sua mãe, que está ao lado dele, numa condição deprimente de dignidade humana, para cobrir nesse lugar que costuma ser frio no inverno. Observe que ele agarra um alimento com muita força, que foi provavelmente apanhado por sua mãe, que era uma catadora neste lixão, e dos restos de nossas mesas fartas serviu a migalha para o Lázaro que aqui se encontra.
Mas observem também entre os seus cílios que está machucado. O seu rosto está sujo. Mas, sobretudo, minha amiga e meu amigo, observe o olhar dessa criança indefesa, assustadiço, temerosa. Agora, minha amiga e meu amigo, pense se essa criança fosse seu filho. Como é que você conseguiria dormir sabendo que seu filho está nessa condição deprimente? Esse é um símbolo que toca a todos nós, porque é uma criança. Mas nós temos crianças que são adultos, mas cronologicamente, do ponto de vista evolutivo, são crianças que precisam de quem está na condição de poder dar. Certa vez, o nosso Divaldo contou uma história exatamente nesse sentido, em que a Joana Diante chega para ele, depois de mandar uma senhora para ser assistida por ele. Ele estava irritado porque estava tarde da noite, e ela aproxima-se dele e fala: meu filho, por que você está assim? Foi eu que mandei essa senhora para você. E ela faz uma pergunta para ele: em qual posição você gostaria de estar, meu filho? Na dela, de ter que pedir, ou na sua, de poder dar? Jesus falou isso com outras palavras: caminha enquanto é dia, porque quando chegar a noite, se você tentar caminhar, você tropeçará e cairá. O que significa isso? Enquanto eu estou na condição de poder dar, seja o que for, meu tempo, minha atenção, meus recursos, seja o que for, um pouco da minha inteligência, não importa, cada um sabe o que detém em si que pode ser compartilhado. Enquanto eu estou em condição de fazer isso e não faço, eu estou desprezando a oportunidade que a vida me concedeu e que eu não soube governar. E é nesse sentido que Jesus nos chamou a refletir. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes. Doente e me visitastes. Preso e me fostes ver. Diz Jesus: em verdade eu vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Neste país que ainda se polariza em ideias, mas não se unifica em ideais, nós temos muito sofrimento ocultos em lares que são verdadeiras taperas, que padecem e por dignidade de muitos dos seus moradores não têm condição de pedir ou coragem, e nós precisamos encontrá-los e ajudá-los. Reflitamos sobre isso, porque disso depende a nossa felicidade. Muita paz a todas, muita paz a todos, e muito obrigado por sua atenção. Max, mais uma vez nós agradecemos a sua presença, a cada palavra que você nos trouxe nesta noite, que vai nos servir para a nossa reflexão ao longo da próxima semana. E assim, senhores, nós convidamos para a nossa prece de encerramento. Jesus, Mestre amado, tivemos o Senhor como exemplo. Aqui na terra, viestes caminhar junto a nós. E neste momento, Jesus, nós pedimos que tenhamos a clareza em nossos pensamentos, em nossas atitudes, para buscarmos trilhar aquele caminho que o Senhor nos deixou, pedindo por todos que vieram nesta noite fria até o recanto de Maria, que possam retornar aos seus lares em paz, em segurança, levando a mensagem desta noite, buscando a sua melhora a cada dia.
somos os únicos responsáveis pelo nosso adiantamento. Que possamos trabalhar a cada dia para a nossa melhora e que assim seja.